Eu acredito que a nossa equipe é uma equipe muito forte, uma equipe competitiva. Então, tá todo mundo de parabéns. Eu acredito que sem meus companheiros me ajudando, eu não conseguiria. É, então, também a minha equipe está me ajudando muito dentro de campo. Então, eu estou muito feliz pelo momento que eu estou vivendo e espero estar dando continuidade no meu trabalho, espero estar dando o meu melhor sempre. Eu acredito que quando eu entro em campo, eu entro focado para fazer o meu melhor, para estar ajudando a minha equipe da melhor maneira possível e, e vem dando certo. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida e espero estar continuando, né? Continuando dando o meu melhor e cada vez mais estar crescendo. Pergunta do Bruno Massa, Web Rádio Verdão. Parabéns pelo gol, Rony. Você teve um momento bem difícil no Palmeiras recentemente e desde a chegada do Abel, o seu posicionamento tem chamado a atenção. Você parece estar mais à vontade em campo, buscando mais o gol, chutando, arriscando, participando muito. Outros jogadores se destacando, sai um, entra outro e o esquema parece funcionar bem. Minha pergunta é, se essa classificação de hoje mostra que o Palmeiras está pronto para ser campeão. Bom, como eu falei, estou muito feliz pelo meu momento. O professor Abel vem passando muita confiança para a gente. Infelizmente, no começo, eu não vinha tendo uma boa fase, né? Mas, como eu sempre falo, tudo passa. Eu sei que no momento certo, na hora certa, as coisas iam começar a acontecer. Então, eu estou muito feliz pelo que eu estou vivendo. Eu também agradeço muito ao professor pela confiança. Eu acredito que não só minha, mas de todo o elenco. Está todo mundo confiante, sabendo o que quer almejar na temporada. Então, está todo mundo de parabéns, está todo mundo confiante. Então, a gente construiu uma família dentro do clube, né? Então, cada um está correndo um pelo outro, cada um está ajudando da melhor maneira possível. Então, eu acredito que isso está sendo o diferencial para que quando a gente entra nos jogos, a gente sempre tenta buscar a vitória, sempre entra para vencer. Então, eu acredito que é a família que nós estamos, que nós construímos, né, dentro do clube, e isso está sendo o diferencial para que a gente está vencendo os jogos. Pergunta do José Edgar de Matos, Globoesporte.com. Você é o jogador do Palmeiras que mais participou de gols na Libertadores e cresceu de rendimento com Abel Ferreira, após conviver com críticas com a sua chegada. Qual a diferença do trabalho do português na sua evolução? Bom, como eu falei, né, tá todo mundo confiante, tá todo mundo sabendo o que tem que fazer. O professor só passa o que a gente tem que fazer, tem que correr um pelo outro, tem que ajudar. Então, eu acredito, como eu falei, né? Tá todo mundo empenhado no que tem que fazer. O professor facilita muito as coisas para a gente, porque a gente não tem tempo para treinar. O tempo que a gente tem treino tático, o professor posiciona a gente como a gente tem que fazer. Então, isso vem dando certo, né? Então, a gente está fazendo o que ele pede e, graças a Deus, as coisas estão encaminhando bem. Última pergunta, Bruno Secon, da Gazeta Esportiva. O jogo de hoje foi o seu 37º em 2020 e o Palmeiras já tem partida pelo Brasileiro no sábado. Como você está se sentindo do ponto de vista físico? Por mais que tenha vontade de jogar, sente necessidade de descansar? Eu acredito que é muitos jogos, né? Então, cada jogo, a gente tem que pensar, né? Então, a gente jogou hoje, já no final de semana a gente já tem que jogar de novo. Então, eu acredito que nós temos um elenco muito bom, um elenco que, como eu falei, sabe o que quer nas competições. Então, estamos em 3 competições, né? Então, a gente sabe o que nós queremos. Então, como a gente tem um elenco muito bom, um time que tem o Palmeiras. Então, eu acredito que o descanso, ele vem. A gente tem que manter a cabeça boa, manter a tranquilidade, recuperar bem, né, o tempo que tem, para que nos jogos que tiver, a gente sempre entrar focado, sempre entrar 100% para dar o nosso melhor. Aquele que não der 90 minutos tem mais 5 substituições. Então, eu acredito que o Palmeiras tem um elenco muito bom para substituir. E como sempre o professor fala, todo mundo é titular. Então, o elenco que o Palmeiras tem,
a gente com certeza vai cada vez mais estar crescendo nas competições. Obrigada, Rony. De nada. Venceu todos até com certa tranquilidade. Agora, na semifinal, deve subir o nível. O Palmeiras chega como favorito ou azarão? Em primeiro lugar, eu não concordo. Andam a passar a imagem que os nossos adversários são sempre mais acessíveis, mas nós temos que perceber que se os adversários chegaram à meia-final da Copa, se chegaram aos quartos de final da Libertadores, é porque têm qualidade. E eu detesto quando se desrespeitam adversários. Detesto, porque se chegaram aqui é porque têm qualidade. E nós temos que respeitar 100% todos os adversários. Não temer nenhum, mas respeitar 100% os adversários. E nós, como Palmeiras que somos, como grande equipa que somos, assumimos a responsabilidade de entrar em todos os jogos para ganhar, mas que não façam que os jogos que nós fazemos são fáceis. Nós fomos buscar o 1-1 no Libertad lá, um jogo difícil, contra uma equipa que tem uma forma de jogar muito específica e joga muito bem, uma equipa super agressiva, uma equipa que tem um jogo direto, vertical, que já há muito tempo que não via uma equipa a jogar assim, e a minha equipa foi competente, foi séria, perante um adversário que tem todo o mérito de chegar até esta qualificação. E, portanto, não vou entrar nessa onda, porque todos os jogos são difíceis. Nós sabemos que quando começam a teorizar que há jogos mais fáceis do que outros, há sempre tendência de relaxar. E eu quero aqui dar os parabéns à minha equipa da forma sólida como jogou, da forma competente como jogou, da forma unida como jogou, da qualidade que teve em alguns momentos do jogo muito boa, mas como eu disse, foi mais um passo, ainda não ganhamos nada, estamos muito focados naquilo que queremos, sabemos aquilo que temos que fazer, agora há muito caminho pela frente e nós vamos olhar para dentro e seguir focados naquilo que nós controlamos. Vinícius Bueno, Rádio Bandeirantes. Abel, boa noite. Queria que você falasse sobre esse período de isolamento em função da Covid-19. Você chegou a ter sintomas? Como foi a experiência de comandar o time à distância e qual a sensação de voltar ao banco de reservas? Eu vou dizer exatamente aquilo que eu senti. Primeira noite tive medo. As pessoas acham que os líderes não têm medo. Confesso que a primeira noite tive medo porque é algo que... Este vírus é algo que tem formas de reagir diferentes em todos os corpos e eu estava com medo quando soube da notícia. Posso-vos confidencializar que a primeira noite não queria adormecer. Andei ali a lutar contra o sono porque não queria adormecer, porque estava com medo. Felizmente, a partir da segunda noite tudo começou a estabilizar, deixei de ter febre, comecei a estar normal. Até aos 10 dias, foram 10 dias muito tranquilos. Todas as pessoas do clube me ligavam a perguntar se era preciso alguma coisa, estive sempre acompanhado. Mesmo as pessoas do hotel foram super simpáticas comigo, logicamente com a devida distância, porque ninguém podia entrar no quarto, era eu que fazia a faxina, era eu que fazia tudo, também era bom para passar o tempo. Felizmente e graças a Deus tudo correu bem. Por outro lado, dizer-vos que eu tenho uma equipe técnica altamente competente, eu tenho mais treinadores que trabalham comigo, não são assistentes, são treinadores, eu tenho uma equipa de treinadores que trabalha exatamente comigo e nós sabemos que hoje em dia com a tecnologia que temos é sempre possível estar presente. Não estamos fisicamente, mas estamos presentes através dos meios que temos e o clube oferece todas as condições ao seu treinador para que nada lhe falte e nada me faltou. Estive sempre próximo dos jogadores,
tive reuniões individuais, tive reuniões coletivas, é verdade por Zoom, mas faltou o contacto, faltou a presença, mas tudo o resto esteve lá e estes jogadores sabem exatamente aquilo que têm que fazer. Eu já lhes disse que há determinados momentos do jogo que nem precisam de treinador para jogar. Pergunta do Leonardo Dai, da Rádio CBN. Abel, boa noite. Minha pergunta é sobre a formação do meio de campo do Palmeiras, com o Gabriel Menino jogando por ali e com o Zé Rafael no banco. Na sua visão, o que é que muda na construção das jogadas quando o Palmeiras faz essa alteração? O jeito de atacar permanece igual? Aquilo que eu peço aos jogadores é exatamente igual. A minha função enquanto treinador é dar-lhes a certeza daquilo que eles têm que fazer dentro de campo. Essa é a minha função. Tudo o resto, quem chuta, quem joga, quem pensa, quem decide, quem defende, quem ataca, são eles. Mas ainda bem que me fazem essa pergunta, porque hoje o Zé Rafael ficou de fora e ele baixou um bocadinho de rendimento por minha culpa. Eu sei que muitas vezes nós temos tendência de, quando o jogador está tão bem, o treinador é que é o responsável porque estão bem, mas o Zé Rafael foi por minha culpa. O Zé Rafael teve uma grande entorse aqui em casa quando eu cheguei, em função das dificuldades que nós temos tido no meio. Eu sei que ninguém fala nisso, mas temos metido lá o Emerson, temos metido lá o Luan, agora o menino já lá jogou, mas estava a jogar a lateral e nós metemos lá outra vez. O Danilo começa a chegar agora e ninguém quer saber disso, mas nós temos muitas dificuldades para construir o nosso meio campo e todos eles têm dado uma resposta tremenda. E o Zé foi um dos que eu prejudiquei, porque precisava dele e meti, e ele cheio de dores, e meti, e se o Zé caiu um bocadinho de forma, sobretudo nestes 2 últimos jogos, foi por minha culpa, não foi por culpa dele, foi por minha culpa. Mas acredito que ele rapidamente se vai recompor. Hoje entrou muito bem no jogo, deu-nos a estabilidade e a segurança que nós precisávamos no meio campo, porque eu, enquanto treinador, eu não penso só nos 11 que eu meto. Eu tenho que pensar nos 11 que eu meto e no banco de titulares que tenho para nos ajudar, seja para defender o resultado, seja para atacar e ir à procura de inverter o resultado. E nisso os jogadores têm sido muito, muito focados e o nosso meio-campo tem sofrido muitas alterações, tem sido talvez o setor que mais alterações tem tido, mas nós falamos português, falamos a mesma língua para todos. Eles sabem aquilo que têm que fazer, têm liberdade para dentro do campo decidirem, porque eles são jogadores, não são comandos. Nós damos-lhes algumas pistas, mas quem faz realmente a diferença, quem são os protagonistas, são os jogadores. E quando tu tens mente aberta e coração quente, é muito mais fácil tu explicares aquilo que tu queres. Pergunta do Kaique Silva, Rádio Jovem Pan. Abel, seu time está na semifinal da Libertadores, da Copa do Brasil e está na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Quanto você acha que sua chegada colaborou para o time chegar nesse patamar de disputa nessa altura da temporada? Eu não sou eu que treino, não sou eu que chuto, que passo, que faço golos. Nós temos uma forma de trabalhar, a minha equipa tem uma forma de trabalhar. Eu, quando cheguei, disse aos jogadores que ia precisar mais deles do que eles de mim. Eles podem confirmar isso, porque íamos treinar em contexto tático, íamos treinar com acesso ao audiovisual, que é a forma que nós tínhamos, porque não temos tempo para treinar. A verdade é, como eu disse, quando tu tens jogadores de mente aberta e coração quente e têm vontade de aprender, é tudo muito mais fácil. E, portanto, mérito dos jogadores, mas, como disse, não ganhamos nada, somos a mesma equipa que há uns tempos disseram mal, criticaram os jogadores, criticaram os treinadores, e vai acontecer comigo, porque o futebol é assim e não há volta a dar. Os que dizem hoje bem, amanhã são os que vão dizer mal. Agora há uma coisa que eu digo sempre aos jogadores, e quando falo também ouço. Nós temos que pensar no próximo dia, a nossa intenção é recuperar estes jogadores, é 24 horas e pensar no próximo jogo. Nós não pensamos se vamos ganhar isto ou aquilo ou outro, pensamos é que a nossa intenção é recuperar agora os jogadores, 24 horas para celebrar esta vitória, e a partir daqui volta tudo ao zero, temos que escalar outra vez a montanha, a cada jogo é assim que funciona. Não há, depois no final, como nem o Guardiola nem o Klopp prometem títulos, eu também não o posso fazer, porque estou muito longe da capacidade que eles têm. Mesmo assim, um ano são campeões e o outro ano ficam a 20 ou 30 pontos de diferença, e são os melhores treinadores do mundo. Portanto, a única coisa que eu prometo e os meus jogadores podemos prometer é
todos os jogos impor o nosso jogo, ser uma equipa sólida a atacar e a defender e lutar em todos os jogos, seja onde for, seja contra quem for, para vencer. É a única coisa que podemos prometer. Últimas 2 perguntas. Gabriel Amorim, nosso palestra. Entre as 4 melhores equipes do continente, o quanto você acredita que seu time precisa evoluir ainda para levantar a taça da Libertadores? Nós não pensamos dessa forma. Como disse, nós temos uma forma de trabalhar muito séria. Não nos comparamos com ninguém, porque eu acho que isso não nos leva a lado nenhum. O nosso grande adversário está dentro de cada um de nós. Este é um grande desafio que eu coloco aos jogadores. Não me interessa estar a comparar com a equipa A ou B, ou com o jogador A ou B. Eu digo isto muitas vezes aos jogadores. Nós temos que ter a convicção e trabalhar a cada dia, a cada treino e a cada jogo para sermos individualmente melhores. Se eu melhorar o meu lateral direito, se eu melhorar o meu lateral esquerdo, se eu melhorar o meu centroavante, eu tenho a certeza absoluta que a minha equipa coletivamente vai ser melhor. E é dentro destes parâmetros que nós trabalhamos. É procurar todos os dias ser melhor hoje do que aquilo que fomos ontem. E depois temos os nossos adversários que nos vão avaliar, porque nós jogamos sozinhos, todos os adversários são competentes, todos os adversários têm o mesmo sonho do que nós, têm bons treinadores, têm bons jogadores, têm elencos também muito bons, têm boas condições de trabalho. Portanto, a competição é muito grande, mas para mim a maior competição está dentro de cada um de nós. E os jogadores nisso têm sido muito focados em estar todos unidos, a querer ser melhor em cada jogo, em cada treino, e felizmente os resultados têm aparecido, que muitas vezes acontece também jogar bem e os resultados não aparecem. No Goiás na minha opinião, por exemplo, foi um jogo em que perdemos e que foi extremamente injusto, mas o futebol muitas vezes é mesmo assim. Penaliza-nos e nós 24 horas e começa tudo de novo. Eu não vou mudar esse discurso até as pessoas ficarem cansadas de mim, porque é assim é nisso que eu acredito, as minhas convicções são essas e não sei trabalhar de outra forma, não me peçam para trabalhar de outra forma, é dessa forma que eu sei trabalhar e estamos todos de parabéns enquanto grupo por aquilo que estamos a fazer, pela seriedade que estamos a ter no nosso trabalho. Última pergunta, Rodrigo Fragoso, Esporte Interativo. Boa noite, Abel. Você gosta de falar no coletivo. O Palmeiras tem alcançado placares elásticos e sofrido poucos gols. Quando você chegou, disse que tinha pouco tempo de treino e não era para cobrarem que as equipes jogassem como o Braga ou o PAOK. Gostaria de saber se você entende que esse Palmeiras já joga tão bem quanto o seu Braga ou o seu PAOK. Eu só tenho o meu Palmeiras. Sou profissional de futebol e estou aqui de corpo e alma. O que eu disse aos meus jogadores desde que cheguei é que para ganhar títulos temos que ser a melhor defesa. É a história que o diz. Nós, para ganharmos títulos, temos que ser a melhor defesa. E muitas vezes as pessoas falam na forma como atacamos, eu falo na forma como defendemos, na forma como somos sólidos a atacar, porque é no momento que nós estamos a atacar que temos que começar a preparar a nossa defesa. E é por aí que nós temos que andar, é ter este compromisso de correr para a frente a 100 e para trás a 200. Enquanto nós estivermos com esta atitude e com esta forma de estar, seguramente estaremos sempre muito mais próximos de ganhar. Como disse, nunca treinei uma equipa com tanta qualidade como esta. Jogadores com um caráter, e mais do que jogadores homens, também já lhes disse a eles que não são os bons jogadores que fazem as boas equipas, são os grandes homens que fazem grandes equipas, e tem jogadores aqui dentro que já ganharam títulos e que sabem que para ganhar é preciso muito mais do que jogar bem. É preciso um espírito, é preciso união, é preciso algo mais do que ter só bons jogadores. E nós estamos aos pouquinhos a construir essa mentalidade vencedora e esse espírito de guerreiro e esse espírito de muitas vezes, como foi no Libertad, não fazer num grande jogo, mas ganhar. E é assim que se constrói as grandes equipas, com grandes homens. E nós temos grandes homens aqui dentro. E quando os criticamos, estamos a criticar o Palmeiras, e eles têm que perceber que quem joga no Palmeiras está sujeito a uma grande pressão, seja no crítica ou seja no elogio, mas não se pode desviar daquilo que é o nosso caminho. E isso é a minha função enquanto treinador, orientá-los e focá-los naquilo que são as nossas tarefas. Tudo o resto, sejam críticas ou elogios, nós temos que seguir em frente e ouvir realmente as críticas construtivas que nos ajudam a crescer. As opiniões, cada um tem a sua, e muitas vezes as pessoas dão as opiniões só para satisfazer elas próprias, não é para
para uma crítica construtiva, porque as críticas construtivas nós devemos ouvi-las e seguir em frente. Muito obrigada, Obrigado. boa noite. Aqui no Arena Web você acompanha transmissões, informações, O governador de Alagoas, Renan Filho, autorizou. reportagens, entrevistas e tudo com bom Neymar humor. cantou para o Barcelona. Meu Deus, que doido. Então aproveita e se inscreve. Arena Web, conectado com emoção.